Nicole, boa noite, que está chegando. Boa noite. Pessoal, hoje basicamente o que a gente vai passar é o ponto 12. Beatriz está chegando agora, boa noite. Vai passar o ponto 12. Só mesmo o ponto 12. Ele tem, eu não sei se vai dar tempo para a gente passar agora no primeiro horário, no segundo, mas enfim, onde parar, parou. Aí semana que vem aí eu deixo boa noite, Maria Rebeca. Boa noite, Emiliane, todos que estão chegando agora. Ana Laís, boa noite. Aí, gente, boa noite. Aí, onde parar, parou. Aí, semana que vem, o que eu faço? O resumo não, a revisão. E também passo para vocês a correção de exercício de fixação, etc. Eu já lancei as faltas de outubro, viu? Graças a Deus não tem ninguém reprovado por falta aqui, mas tem algumas pessoas que esqueceram de alguns exercícios. Então, não deixem de fazer os dois últimos, tá? Que a gente passou, e também façam o complementar, que vale um ponto extra. Ninguém está pendurado nessa turma por falta, alguns têm poucas faltas, né? São 18 faltas nessa disciplina, mas é importante que vocês façam aquele exercício complementar para somar um ponto extra, ficar mais tranquilo. Também a temática é importante, aquela questão de responsabilidade internacional, né? Esse tema da responsabilidade internacional da China, inclusive a gente vai fazer um debate em parceria com o LAPRE, eu sei que alguns de vocês vão participar como ouvintes, né? Semana que vem a gente vai fazer esse debate, né? Vocês podem se inscrever, tem um link no LAPRE, nas minhas redes sociais também, e o LAPRE vai, boa noite Raquel, o LAPRE vai certificar, tá? Então vocês podem se inscrever, recebe o certificadozinho do LAPRE, que é um debate estilo popperiano. Vai ter dois grupos, né? Um grupo é a favor da responsabilidade da China pela pandemia, o outro é contra. Então, parecido com o que a gente fez com o consulado britânico semestre passado, só que esse semestre a gente está fazendo com o LAPRE, né? Lembrando que o nosso projeto é ligado ao LAPRE, SOI, e ligado também ao NEAC, né? O núcleo de extensão aqui da ACES. Ô, professor, Pessoal, oi, pode perguntar. você estava falando aí a questão de revisão, eu estava até dando uma olhada agora no cronograma, eu sei que acontecem muitas alterações no decorrer do caminho, para saber se a data da avaliação ela permanece a mesma, Que é a porque lá no primeira semana de cronograma dezembro, né? está no dia 1º de dezembro. Por mim, permanece. Tá certo, tá bom. Vocês não acham que é melhor não fazer? Porque é o seguinte, hoje é 10, né? Semana que vem é 17. Aí eu faço a revisão. 24 seria a entrega do seminário, né? Do vídeo seminários. E dia primeira prova. Perfeito, perfeito. A gente pensa assim que está muito longe, mas quando pensa que não, são poucas semanas, né? Eu prefiro, ou vocês estão pensando em antecipar, não dá para postergar, porque tem Não, a data para não. entregar. Não, eu era só para confirmar mesmo, porque como acontecem alterações, pronto, agora a gente está entrando hoje, vai entrar em ponto 12, foi isso que o senhor falou? Foi, eu acho que eu tô mais rápido, né? Ou Isso, e não? lá no cronograma tá o ponto 9, se não me engano. Aí eu fiquei pensando, será que ele vai antecipar a Hoje é prova? o ponto 9, não. Vamos dar Não, uma no olhada. cronograma. No cronograma? Isso. Ixi, eu não sabia que eu estava tão antecipado. Vou dar uma olhada aqui. Aí, pessoal, a responsabilidade é de vocês pela antecipação. Que aí eu estou disparado na frente, entendeu? Deixa eu Não, dar uma mas olhada fique aqui. tranquilo. Por mim tá ok, Eu deixar dia primeiro. disparei, então eu tenho uma disparada daquelas. Você vai lá na frente e deixa outra pessoa atrás. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo. Eu sei que eu estava antecipado, mas eu pensei que eu estava uma aula antecipada. Porque é o seguinte, a turma de vocês é uma turma muito boa. Mas a turma de vocês... Ah, não, é isso mesmo. Hoje seria o ponto 9, mas na verdade vai ser o 10, né? Então é isso mesmo, eu estou uma aula antecipada. Eu estava assim que eu estava umas 2 ou 3 aulas. Não, você está certo, Analise. Eu estou uma aula antecipada. Mas é o seguinte, a turma de vocês é uma turma boa, participativa, só que vocês não perguntam tanto. E com essa aula, assim, nessa sistemática remota, você flui muito. E também é um cuidado que o professor tem que dar, tem que ter, é de você não passar muito conteúdo, porque não adianta você jogar volume, empurrar conteúdo na cabeça do aluno e não... É porque precisa de tempo para digerir conhecimento,
Entenderam? Então, também o professor não pode estar assim, só preocupado em derramar o conteúdo sem que os alunos tenham condição de absorver aquele conteúdo. Agora, realmente eu sabia que a turma de vocês é isso mesmo, a turma de vocês está adiantada numa aula. Não, mas é isso mesmo, perfeito. A gente agradece realmente a metodologia que você tem utilizado de pensar sempre no aprendizado da gente, porque quando chega aqui passa vários conteúdos, até a gente mesmo fica um tanto perdido e a metodologia online às vezes não facilita a questão da compreensão. Então, da maneira que você tem feito, tem dado para a gente entender o conteúdo. Eu falo por mim, particularmente, e eu tenho conseguido adquirir. Pronto, obrigado. Realmente eu tenho mais preocupação que vocês absorvam e compreendam do que, por exemplo, é aquela coisa, eu vou começar de 6h30 e vou dar até 10 da noite, né? Eu tenho mais essa preocupação da qualidade, de você ter um conteúdo que vocês tenham condições de absorver, né? Que também, e venhamos e convenhamos, vocês sabem quando o professor está enrolando, né? O aluno não é bobo, ele sabe, mesmo que ele não conheça o conteúdo, se o professor está enrolando, o aluno sabe. Né? Então, eu procuro, assim, estabelecer um conteúdo. Eu sei, tenho 15 anos de experiência no ensino superior e sei o que vocês têm condições de absorver dentro daquele período. Por exemplo, hoje, tal, é o ponto 12, beleza, vocês têm toda a condição de absorver. Agora, por outro lado, eu poderia já fazer, por exemplo, a revisão hoje e deixar a semana que vem livre, de repente. Mas por que eu não faço isso? Porque revisão é bom mais próximo da prova. Eu estou querendo disponibilizar a prova. Pronto, eu já vou combinar isso com vocês, aproveitando que tem um bom número de alunos. Eu vou disponibilizar a prova de vocês dia 24 e vocês têm que entregar até dia 1º, em vez de dar dia 1º ao dia 2. Tá? Eu vou deixar uma semana. E vocês podem, se vocês quiserem colocar a prova antecipada, podem. E aí, qual é o porém? A metodologia basicamente é a mesma, só que como eu vou dar uma semana para vocês fazerem, eu vou ser mais rigoroso, por exemplo, não é o caso da turma de vocês, mas tem turmas que eu estou tendo problema, inclusive tive agora, a coordenação de direito entrou em contato comigo, de aluno responder copiando a resposta do colega. E, nesse caso, foi bem interessante, porque as duas alunas que a prova estava parecida, elas estavam com problema de relacionamento entre si. Ou seja, elas estavam intrigadas, elas eram amigas, estavam intrigadas. Aí foram descobrir que a aluna A passou para um colega, o colega passou para outra, entendeu? Aí a confusão, vocês nem imaginam. Na turma de vocês, graças a Deus, eu não tive esse problema. Então, é aquela coisa, vocês sabem, né? Vocês redigem a prova, com as suas palavras, vocês podem discutir entre si, a prova é aberta. Não é ruim discutir a prova entre si, o que é ruim é você pegar a prova do colega e mudar alguma coisa e entregar como se fosse sua, isso é ruim. Né? Você pode discutir, perfeito, cada um escreve a sua e diz, olha, vamos marcar aqui para a gente discutir qual é a resposta correta da prova? Beleza. Discute e depois cada um escreve a sua. Mas pedir para mandar, entenderam? E a aluna, até por sinal, a aluna que fez a prova é uma boa aluna, eu descontei 50%. Eu não descontei da prova, não, descontei 50%. E ela ficou com 7,5, era para ela ter ficado com 10, né? Mas aí ela recorreu para a coordenação e tal, e falou que ela não repassou diretamente, ela já tinha repassado para um terceiro colega, o terceiro colega mandou para outro. Né? Eu tinha exatamente desconfiado que tinha um terceiro nessa história. Aí deu esse problema, gente. Então é isso. Eu vou passar para vocês. 17 a gente faz a revisão, 24 disponibiliza. Ô, professor. Oi. Desculpa me interromper aí. Eu acho que eu interrompi porque isso ia a minha pergunta. Quando é que fecha, assim, tipo, o último prazo para entregar a prova? Assim, o prazo da prova. 1º de dezembro. Eu vou disponibilizar a prova 24, que é o dia da entrega dos seminários para quem vai fazer o seminário da segunda unidade. Aliás, eu vou começar a fazer a prova agora esse final de semana já. No caso de vocês, é uma questão de cada ponto. Vou começar a fazer agora, aí dia 24 eu disponibilizo. Aí deixo uma semana para vocês responderem a prova. Vocês podem entregar até o dia 1º.
Entendeu? Porque geralmente o que eu estava fazendo? Disponibilizava dia 1º e vocês entregavam do dia 1º ao dia 2. Não, vocês vão ter que entregar no dia da turma de vocês, da aula, tá? Mas é claro, vou deixar uma semana. Aí o exercício complementar acho que ficou para o dia 1º também, e esses 2 últimos ficou para antes. Foi para o dia 21, foi? Os exercícios do ponto 9 e 10, cadê? Dia 17, não? Dia 17 foi? É para a próxima semana. É 15 dias. 15 dias mesmo. 15 dias, 17. Inclusive, por isso é que eu vou ver se eu faço esse final de semana. Esse final de semana eu vou votar, não voto aqui em Caruaru. Eu vou ver se eu faço logo a prova de vocês, até para poder fazer revisão em cima do próprio conteúdo, né, da prova. O que mais, gente? Deixa eu postar aqui. Vocês estão acompanhando, eu vi pelo Facebook, não, pelo amor de Deus, pelo WhatsApp, que vocês estão discutindo muito a questão da eleição americana. Eu também sou da área de política externa também, né? E tem um artigo muito bom na BBC que eu estava lendo antes de começar a aula, eu vou deixar aí no chat. Não sei se vocês acompanham a BBC Brasil, né? Ela é uma das melhores coberturas de política externa que a gente tem disponível em português no Brasil hoje. Ela, o El País, o Le Monde Diplomatique, são 3 coberturas de qualidade, porque a mídia brasileira, a cobertura internacional dela geralmente é péssima. Quem é um pouquinho melhor é a Folha de São Paulo. Hoje em dia tem um camaradinha lá, que é Jamil Chad, que ele é bom, acho que ele é de RI, ou é de ciência política, de uma dessas 2 áreas, pela forma que ele discute, ele é uma dessas 2 áreas. Então, pessoal, BBC, eu recomendo que vocês acompanhem, vocês que gostam dessa questão da política externa, né, da análise do governo americano, vocês que estavam entusiasmados com a eleição do Joe Biden. Né? Então, leiam aí a BBC. BBC é excelente. Pública e de qualidade, né? Eu também gosto muito das séries da BBC, Doctor Who, Sherlock, tem outra série, The Fall, que tem na Netflix, né? Não sei se vocês já viram. Eles também produzem entretenimento de qualidade, né? Eles não têm só informação. Doctor Who mesmo é um clássico de ficção científica, uma das melhores séries de ficção científica de todos os tempos. Não sei se vocês conhecem. Doctor Who. Acho que Doctor Who passava aqui no Brasil na Cultura. BBC. Ou como os britânicos falam, Bibi. Pronto, pessoal, mais alguma pergunta? Vamos começar o ponto 10, né? Não? Então vamos começar o ponto 10. Deixa eu ir apresentar. Sim, esse ponto 10 é a adoção internacional, inclusive é um dos temas do seminário. Então, vamos lá. Bom, pessoal, caso vocês não estejam vendo, me avisem, né? O ponto 10, como vocês sabem, está lá no cronograma, é a adoção internacional. Esse é o último ponto da nossa disciplina. Semestre que vem, não sei se eu vou trabalhar com vocês, mas de antemão já digo que eu gostei muito de trabalhar com a turma de vocês nesse ano, né? Apesar desses problemas que a gente teve em relação à pandemia, ensino remoto, etc.
Bem, pessoal, a adoção, o que seria a adoção? É um processo pelo qual um ser humano, geralmente menor e desassistido, encontra um novo lar, nele se integrando juridicamente e afetivamente, né? Então, o processo de adoção é um processo no qual há uma integração jurídica e afetiva entre uma pessoa, e no caso do Brasil é permitido a adoção de pessoas menores de 18 anos, maiores de 18 anos só se deu entrada antes da pessoa completar. Tá? Para Delhomme, a adoção é um instituto no qual o jurídico, o humano e o divino interagem, gerando harmonia e bem-estar social. Então, para ele, a adoção tem um aspecto jurídico, claro, ela é feita através da lei, né? E, inclusive, a adoção ilegal, acho que vocês já ouviram falar, a adoção brasileira, era muito típico em nosso país, no qual você registrava uma pessoa como se fosse filho. E isso hoje é crime, tá? Você não pode fazer assim. Você tem que entrar com processo de adoção na justiça. Por que é crime a adoção brasileira? Porque a pessoa fica sem saber e fica sem o registro de quem eram os pais biológicos. Então, no processo de adoção, tanto registros adotivos quanto os biológicos, né? Então, mas era extremamente comum, acho que todos vocês conhecem pessoas que foram adotadas a brasileira. Ou seja, a pessoa registrava o filho como se fosse seu, né? E tem um aspecto humano, né? Tem um aspecto divino também, a questão religiosa. A adoção internacional é um processo delicado, pois pode envolver o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, trabalho escravo ou comercialização de órgãos. Eu não sei se vocês, principalmente aqueles que vão fazer esse tema, se notaram isso. O processo de adoção internacional ele é visto como uma coisa excepcional e que não pode ser muito facilitado justamente para evitar esse tráfico de seres humanos para essas três finalidades, né? Exploração sexual, trabalho escravo, comercialização de órgãos e até magia negra. Tá entre nós, né? Existe, viu? Ninguém não acredita que existe, viu? Pode ter certeza. O caboclo aqui garante que existe. Então, gente, para evitar esse tipo de situação, o processo de adoção internacional tem que ser muito criterioso, não é que seja proibido, viu? É permitido, mas é uma coisa excepcional. A prioridade é a adoção nacional e, de preferência, pessoas do círculo familiar, ou da família, ou pessoas próximas, tá? Esses são os que têm prioridade para adoção ou receber a guarda de uma criança. E a adoção internacional só é feita no caso de você não conseguir adoção no âmbito interno do país. A adoção é um processo irrevogável que leva a constituição para adotado de uma nova família definitivamente. O vínculo com a família biológica persiste somente nos impedimentos matrimoniais. Pronto, depois que saiu a sentença, claro, tem um prazo, né? Você pode desistir, vamos dizer assim, devolver a criança, que é horrível, é um processo horrível, tem criança que é devolvida várias vezes, não dá certo, mas depois que sai a decisão de adoção é irrevogável, tá? Não pode mais revogar. Tá certo, gente? E o vínculo com a família, e por isso que é importante não haver adoção brasileira, porque haver adoção brasileira é como se não existisse a família biológica, entendeu? Aliás, omite a família biológica, substitui a família biológica, melhor dizendo. Então, o vínculo com a família biológica persiste somente para impedimentos matrimoniais. Por exemplo, a pessoa não vai poder casar com o irmão biológico. A pessoa não vai poder casar com a mãe ou o pai biológico. Tá certo? Ah, mas não tem mais direito a receber herança. Vamos dizer que a pessoa foi adotada quando era criança. E o pai ganha na loto, vira milionário. Não tem mais direito à herança, tá?
nem herança, nem alimentos, nem nada. A única coisa que permanece, e por isso que essa insistência de haver o registro da família biológica também na certidão do nascimento, é que não pode casar com os parentes próximos naquele grau que o Código Civil estabelece. Que são os parentes mais próximos, né? Tipo irmão, pai, mãe, né? Ascendente, descendente. A Convenção sobre Cooperação Internacional e Proteção de Crianças e Adolescentes, em matéria de adoção internacional, foi assinada em Haia em 93 e ratificada pelo Brasil em 1999. Hoje, pessoal, o Brasil ele é ratificante dessa convenção, né, sobre essa questão da proteção de crianças e adolescentes em matéria de adoção internacional e, basicamente, resumindo, ela diz aquilo que a gente está falando aqui. O processo de adoção internacional é um processo excepcional. A prioridade é a adoção nacional. Excepcionalmente, ela ocorre. E tem vários critérios justamente para evitar aquele tráfico de pessoas, né, para as diversas finalidades que a gente imagina aí. Ô, professor. Pode falar. O senhor está falando aí sobre adoção internacional. Eu estava até lembrando agora de um filme que... Esqueci até o nome dele agora. Se não me engano, é Lion, Uma Jornada Longe de Casa. Que ele é de um país da Índia, mas a família que adota ele é da Austrália. Certo, daí, não conheço não. A nacionalidade da criança, ela continua a ser indiana ou ela passa a ser australiana? Ah, esse assunto a gente vai discutir já já. Delommo entende que você adquire a nacionalidade dos pais. Pelo menos, no caso do Brasil, que você não diferencia a Austrália, eu não sei como é isso, até porque o sistema jurídico australiano ele é um sistema jurídico diferente do nosso, né? Mas, por exemplo, Delommo defende que você adquire a nacionalidade dos seus pais. Por exemplo, no caso do Brasil, ele defende, e não é naturalizado, viu, na visão dele. Isso aí, inclusive, dá um bom tema de artigo científico. Na visão dele, é nato, principalmente considerando agora que permite o registro de uma criança, aquisição de nacionalidade brasileira, pelo registro do consulado. Então, para ele, por exemplo, se um casal de brasileiros fosse adotar uma criança em um país, registrasse no consulado, a criança passava a ser brasileira, registrasse como adotada. Por quê? Porque a Constituição e o Código Civil não diferenciam mais categoria de filhos. Porque antes, no Código de 16, tinha várias categorias de filhos, né? Tinha o filho legítimo, ilegítimo, natural, adotado. Agora, não há mais diferença do direito dos filhos. Nos países europeus, por exemplo, e os sanguíneos, como Portugal, Alemanha e França, que adotam o nosso sistema jurídico, eu também entendo, e concordo com Delommo, que nesse caso a nacionalidade seria a dos pais, porque não há diferença nesse país também, não há diferença entre filho adotando e biológico, do ponto de vista jurídico, né? Então, aí o sanguíneo, mas não precisa ser o sangue biológico, né? Precisa ser o vínculo da filiação. O que traz a nacionalidade é o vínculo da filiação, entendeu? Já no caso da Austrália, eu não sei precisar, porque não é do mesmo sistema jurídico que o nosso, é homóloga. Agora, os Estados Unidos não dão nacionalidade automática para crianças que os americanos adotarem no exterior. Você se naturaliza. Inclusive, tem uma história muito triste, que eu acho que eu vou falar daqui a pouco, de um brasileiro que foi adotado, criança, foi para os Estados Unidos. Chegou lá, pessoal, quando ele passou dos 18 anos, ele se envolveu com o tráfico de drogas, já vou contar desde agora, era para contar depois, mas como a pergunta é pertinente, eu vou adiantar. Esse brasileiro esse brasileiro adotado por uma família americana, ele se naturalizou americano, não era nacional nato americano, e se envolveu com o tráfico de drogas. Aí o que o governo americano fez? Expulsou. Caçaram a nacionalidade americana dele e expulsaram ele para o Brasil. Ele chegou aqui para o Brasil, não falava português, porque ele foi muito pequeno, se envolveu novamente com o tráfico de drogas, foi expulso dos Estados Unidos, não podia voltar mais para os Estados Unidos, não falava mais português nem nada, chegou aqui e se envolveu novamente com o tráfico de drogas,
e morreu. Mas perceba, gente, que esse rapaz, ele ficou numa situação terrível. Por quê? Ele foi adotado muito criança nos Estados Unidos. E lá ele só pôde se naturalizar. Se a Austrália segue o mesmo critério, que os Estados Unidos, então só permite a naturalização, não permite nato. Mas aqui no Brasil e nos países de civil law, eu entendo que hoje, você passa a ter a nacionalidade nata. Entenderam? Entendi. É um filme muito bom. Inclusive, tem ele na Netflix. Tem na Netflix, qual é o nome? Tem. Vou colocar aqui para vocês. E depois eu dou uma olhada no chat daqui a pouco. Tá Você pode certo. colocar o nome no chat. Tá E aí certo. eu vou assistir depois. Pronto. Aí ele não se naturaliza, né? Isso, tipo, eu não tenho certeza a respeito disso, foi por isso que eu estava questionando aqui, porque eu não estou lembrando muito bem como é que a história acontece, mas se eu não me engano, ele chega ainda criança na Austrália, e ele é adotado na Austrália por esse casal. Mas eu posso até olhar o filme novamente, vou até deixar o nome aqui no chat, e depois eu dar uma olhadinha também. Certo, beleza. Este tratado internacional estabelece regras básicas para os estados envolvidos no processo de adoção, garantindo que não haja tráfico, sequestro ou indução ao abandono e que os pais adotivos estejam preparados para tanto. Então, a preocupação do tratado, que a gente está falando, a Convenção de Haia sobre a Adoção Internacional, é essa. Evitar tráfico, evitar abandono, né? Comércio. A adoção de crianças e adolescentes no Brasil é regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que você já ouviu falar, né? O ECA, deteste esse nome, mas Lei 8.069/1990, alterado pela Lei 12.010/2009. No Brasil, a regra é o seguinte, isso aí pode variar de país para país, como a gente fala. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil, devendo ser 16 anos mais velhos que o adotando. Tem que ter essa diferença de 16 anos, viu? Você só pode adotar uma pessoa se tiver no mínimo 16 anos de diferença. Não sendo permitida a adoção por ascendente ou irmão deste. O adotando deve ter no máximo 18 anos na data do pedido de adoção, salvo quando já estiver sob guarda ou tutela do adotante. Aí não tem problema não, mas o limite é 18. Porque às vezes a pessoa deu entrada no processo e o processo demorou, entendeu? Mas não pode pegar, eu vou adotar uma pessoa com 19, não. Mas se já deu entrada, por exemplo, quando a pessoa tinha 17 ou 16, aí o processo ficou rolando, né? Análise, porque faz, inclusive, análise psicossocial, com psicólogo, com assistente social, né? O processo ficou rolando, a pessoa já tinha recebido a guarda, aí depois recebe a adoção, aí beleza. Sim, gente, tem outra coisa que tem, por exemplo, tem nos Estados Unidos, mas não tem no Brasil. No Brasil, você não pode adotar se você for ascendente. Por exemplo, avô ou avó não pode adotar neto. E se a pessoa for irmão, também não pode adotar o irmão. Por quê? Para não gerar confusão na família biológica. No caso de irmãos, por exemplo, a pessoa tem irmão mais velho, a pessoa tem os avós ainda vivos, eles podem receber a guarda, entendeu? Mas não pode adotar. Você pode receber a guarda do seu irmão, do seu neto, mas não pode adotar, até para não gerar conflitos na família biológica. Porque, por exemplo, o neto, ele sobe, né? Se eu pudesse adotar o neto, ele sobe, deixa de ser neto, passa a ser filho. Agora, a pessoa pode ter a guarda do neto. Inclusive, isso é muito comum, porque as pessoas querem beneficiar o neto com aposentadoria, então a pessoa tem a guarda, coloca como dependente, né? Mas não pode adotar, não. O ECA estabelece em seu artigo 51 as condições para a adoção internacional de criança e adolescente brasileiro. Antigamente, pessoal, até os anos 80, mais ou menos, havia muito tráfico de crianças originárias do Brasil. Sério. Se a família substituta a solução adequada para o caso concreto, então aí psicólogo, assistente social avalia se realmente precisa de outra família.
Esgotadas as possibilidades de colocar o adotando em família substituta, após consulta ao cadastro nacional e estadual, porque existe um cadastro nacional e estadual de adoção, a pessoa lá, inclusive, pode colocar o perfil da criança que quer adotar, até cor, viu? A maioria das pessoas querem adotar a criança o mais jovem possível, preferência bebezinha, o mais clara possível, menina, e o mais clara possível, de pele mais clara possível, ou branquinha, ou moreninha clara, mas se você vê criança, negra, mais velha, acima de 4, 5 anos, criança que tem deficiência, né? Inclusive tem um amigo meu que adotou uma criança com deficiência, achei assim um gesto de amor, porque quando é filho biológico, você ainda diz, não, tudo bem, a pessoa ser pai biológico de uma criança com deficiência. Aliás, o menino não tem nem tanta deficiência, ele tem um retardo no desenvolvimento motor, o que é um problema porque está fazendo um tratamento que não é barato, mas ele está cuidando, o menino progrediu bastante, o menino nem andava, agora o menino corre, né? Eu fiquei assim, achando um gesto, foi até um colega de profissão nosso, não vou dizer o nome, mas assim, achei um gesto de um amor, de uma situação de despreendimento, porque como eu disse, ser pai de uma pessoa que tenha problemas, está certo que não é uma deficiência permanente que o menino tinha, mas ele tinha uma deficiência na formação motora e cognitiva, né? E você tem que fazer aquele tratamento trabalhoso, caro, é um despreendimento mesmo grande, ainda mais não sendo uma pessoa também que tenha grandes condições, não é? É uma pessoa que é uma pessoa de classe média, normal, mas não é essas coisas todas bom em bolso, não. O adotante deve ser consultado e obter parecer de uma equipe interprofissional. Maiores de 12 anos devem expressar seu consentimento em audiência. Na verdade, os juízes acabam escutando todos, a não ser que seja bebê. Mas se for maior de 12 anos, é obrigatório que eles se manifestem em audiência perante o juiz se deseja realmente ser adotado. Se o estrangeiro adotante for domiciliado fora do Brasil, deve cumprir um estágio de convivência de no mínimo 30 dias, né? Sendo a saída do adotando do Brasil somente após a consumação do processo de adoção. Que aí, inclusive, já entra aquela questão da nacionalidade, né? Ô, E ter a professor, garantia... Oi? eu ouvi falar, não sei nem se realmente isso acontece, que existem casos de que são irmãos, vamos dizer assim, para ser adotado. E daí só pode adotar se for os dois juntos. Então, nesse tópico que você falou aí, que, tipo, crianças de 12 anos, elas podem estar opinando, é isso? Então, no caso, se um concordar e o outro discordar, como é que entra em consenso judicialmente? Não adota. Mas, assim, não é obrigado que adote, veja só, não é obrigado que adote irmãos, é preferência, entendeu? A preferência é adotar os irmãos. E, inclusive, é muito comum, né? Essa noção de irmãos. Mas é uma questão só de preferência. Não é que seja obrigado, a pessoa tem 2 irmãos, é obrigado a adotar os 2 juntos. Não, não é obrigado, mas é preferência. E a justiça vai dar preferência em deferir a adoção de quem quer adotar aqueles irmãos juntos para não separar, entendeu? Mas não é que Entendi. seja obrigatório, não. É a preferência só. É necessário que o adotante estrangeiro apresente documentação, inclusive o estudo psicossocial, né, que entra psicólogo e assistente social, autenticados pela autoridade consular brasileira do país de origem deles. Se a legislação do país adotante permitir, o pedido de habilitação para adoção internacional pode ser intermediado por organizações credenciadas junto à autoridade central brasileira. Que também é outra possibilidade. Aí, nesse caso, geralmente, pessoal, são orfanatos, mantidos por ONGs, mantidos por entidades religiosas, no qual há estou vendo aqui, chegou o WhatsApp do Lion, Uma Jornada para Casa, do filme que foi citado.
Beleza, depois eu vou dar uma conferida. Então, essa entidade que é credenciada junto à autoridade, que é o Cadastro Nacional de Adoção, né? Então, sim, tem entidades religiosas e ONGs, ou as duas coisas juntas, né? São credenciadas para tanto. Quando o Brasil for o país de acolhida do adotando, a decisão da autoridade do país deverá ser reconhecida pela autoridade central estadual, que comunicar à autoridade federal para emissão do certificado de naturalização provisório. Porém, eu entendo aí como Delommo que com a emenda constitucional 54/2007, se você registrar aquela criança no consulado, ela já passa a ser brasileira. Precisa dar entrada em processo de naturalização, não. Pronto. Delommo, isso dá um bom tema para artigo científico, né? Inclusive pesquisando isso entre vários países, fazendo análise comparativa, pode dar uma olhada na Austrália, em outros países, né? Defende que adotando os estrangeiros adquirem a nacionalidade brasileira de forma primária, principalmente depois que passou a permitir essa nacionalidade com registro no consulado, e também defende que a adoção internacional conduz irreversivelmente à nacionalidade dos pais adotantes, principalmente nos países que não há diferença entre filho biológico e filho adotado, no qual o Brasil se insere, os países no sistema jurídico, principalmente na Europa, eles também não diferenciam filho biológico de adotado. Através da Convenção sobre Adoção Internacional, os Estados-partes atribuem plena eficácia à sentença de adoção prolatada no país de origem do adotando. Isso significa que não precisa reconhecer com aquele processo burocrático, tá? É isso que isso significa. Claro, pode mandar traduzir por tradutor juramentado, etc. Mas é nesse sentido, se reconhece a sentença de adoção sem precisar, é um daqueles casos que não precisa dar entrada no processo de reconhecimento de sentença estrangeira. Vixe, já? Referências. A gente tem a lei de introdução às normas, o próprio tratado, o livro de Florival Delommo, eu devia ter colocado aqui o tratado, o livro de David Dollinger, seus atualizadores, né? E o livro do velho Oswald. Que, aliás, é o mais novo deles. Falei velho, é o mais novo. Ixi, Maria, hoje terminou cedo, viu? Hoje foi. Viu, Heloísa? Hoje foi aula rápida, eu também fiquei admirado. E eu nem acho que eu corri tanto assim, não. Ah, porque acho que tinha um poucos slides, né? E olha que vocês até perguntaram. Então, a gente pode fazer o seguinte hoje. Como eu não tenho mais assunto, vocês podem hoje, a sugestão é dar uma assistida no filme Lion, vou deixar para a semana que vem comentar o exercício de fixação, né, do ponto 9 e 10, que foram os dois últimos que eu passei, né, e fazer a revisãozinha semana que vem também. E aí eu vejo se eu já providencio, pelo menos fazer um rascunho da prova, porque aí a gente já fala das questões, mais ou menos, como é que seriam as questões que... Então, fica aí, hoje, para terminar o assunto, assista o filme Lion, Uma Jornada para Casa. Vou até olhar aqui se já está na minha Netflix, porque aí eu posso assistir depois. Esse primeiro aí. Pronto, perfeito. Deixa eu olhar qual é o tempo dele. 1h58, normal, né? Ah, é Nicole Kidman, né? Que inclusive é australiana. Sim. Não tinham conhecido ela, não? Ah, não, vocês não assistiram muitos filmes com ela.
Filme australiano. Deixa eu dar uma olhada aqui. E agora eu fiquei curioso qual é o critério que a Austrália adota. Inclusive, o filme é baseado em fatos reais. E enquanto eu estava lá na Austrália, eu encontrei com o rapaz que é protagonista da história. No caso, ele viveu essa história. Ah, fizeram o filme em... Ele é indiano, né? Se eu não me engano. Isso, ele é indiano. Bem famosinho. Famosinho, né? Certo, gente. Austrália. Querendo achar aqui a lei. Austrália. Ah, certo. Os pais adotivos dele moram na cidade que você morou. Você tinha falado lá a cidade, né? Que não era quente, né? Como tem muito lugar da Austrália que faz um calor danado. Isso. Qual Então, era o nome da cidade? eu morei na capital da Tasmânia, na cidade Tasmânia. de Cook. Eu quase fui para o congresso em Brisbane. Aí me disseram que lá era bem quente. Brisbane é bem quente mesmo. É tipo o Nordeste brasileiro. Aí eu desisti, não foi nem pelo calor. Eu desisti por conta da passagem aérea, que na época estava R$ 10.000. E isso foi quando esse congresso, meu Deus, acho que foi 16 ou 18. Não, foi 18. Pode multiplicar por mais 3 vezes, é por aí mesmo esse valor. Agora está 30 mil? Eu acho que é menos um pouquinho. Bora botar uns 18. Mas é nessa faixa mesmo. Com dólar do jeito que está. Mas quando eu fui, estava 10 mil, aí eu desisti. Bela, você vai voltar na Austrália? Eu fiz. Eu não sei não, dependendo do preço da passagem, né? Eu desisti de ir. Mas assim, eu tenho curiosidade de visitar. Um dos países que eu tenho curiosidade de visitar é a Austrália. Né? Eu fui foi 18, porque eu fui 16, eu fui no Congresso da Polônia, que é da IPSA, que é da Seção Internacional Sociopolítica. 2016 foi na Polônia, aí lá na Polônia estava o pessoal da Austrália fazendo, aí me disseram que era muito quente a cidade e tal. Beleza, depois de fazer a cotação, aí desisti do preço. Eu morei lá em 2018. 2018, né? Pronto. Foi em 2018 que eu ia para lá. Aí eu fui para a Polônia em 16, né? Que aí é a IPSA, Associação Internacional de Ciência Política. 2 anos ela faz o congresso. Já fui para o Canadá, já fui para a Polônia, já fui para a Irlanda, já fui para Madrid. Esse ano era em Lisboa, estava com a passagem comprada, aí veio a pandemia. Ainda estou com a passagem comprada, né? Tem que trocar até o mês de junho. Aí ficou para ano que vem, mas a gente está um pouco instável com essa questão de dólar e valor, e eu desisti. Aí eu tenho que trocar a passagem até julho do ano que vem. Outra coisa, né? Pode ser passagem, pode ser hotel. E também foi muito bom porque eu comprei com a CVC. Isso aí já facilitou, porque se fosse, por exemplo, diretamente com a empresa,
eles só iam querer trocar por outra passagem aérea. Como eu comprei com a operadora de turismo, que é a vantagem, então eles podem trocar por qualquer produto. Então, por exemplo, se eu quiser trocar por passagem dentro do Brasil, por hotéis dentro do Brasil, posso trocar. Não teve essa vantagem. Mas eu não vou mais, não. Só se for fazer online. Inclusive, eu avisei, entrei em contato com o pessoal, porque eu sou membro há muitos anos da associação, né? Paguei minha anuidade esse ano, disse, olha, eu vou pagar para manter o trabalho. Só além das condições dos professores aqui do Brasil, né, que a gente está sofrendo realmente muito com a pandemia, e principalmente o governo federal, além de cortou bolsa, cortou incentivo, vocês sabem, né? E além de levar o nome de comunista, gente. Aliás, eu estou convencido que quem não foi levar o nome de comunista esse ano no Brasil, bom sujeito não é. O que vocês acham? Então, e falei com o ex-presidente da IPSA. Então, eu disse, olha, eu vou pagar a anuidade, $210, 2 anos, né? É bianuidade. Vou pagar, mas não vou poder comparecer não, porque ninguém sabe como é que vai estar a situação no que vem. Eu digo, no Brasil não está tendo bolsa que incentiva a viagem, etc. E a gente está numa situação complicada. Aí ele disse que estava ciente, que se a pandemia, a situação piorasse, provavelmente o evento vai ser online. Eu digo, beleza, aí eu me inscrevo. Inclusive, a gente está no SOI, a gente está participando do evento no Canadá, né, esse mês. A MUNC, Canadá. Está sendo online, 30 horas canadenses. O pessoal está trabalhando. Pronto, pessoal, é isso. Vamos dar uma encerrada por aqui, para não enrolar. E vocês têm alguma pergunta a mais? Não, né? Não. Tudo certo, professor. Então, assistam esse filme aí, que foi bem interessante. E semana que vem a gente faz isso. A gente faz um resumo e dá uma corrigida nos exercícios finais. E eu vou ver se... Eu vou viajar para votar, né? Eu vou ver se consigo fazer já a prova de vocês, porque aí eu já faço a revisão em cima do próprio conteúdo da prova, tá certo? Então, obrigado, gente. Até a próxima, viu? Meu boa noite a todos e a todas. Boa noite, uma boa Boa noite, professor. semana. Professor. Até mais, gente.